Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Virgínia, eu sou professora de História e acredito que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente multiplica a sabedoria. Portanto, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje em dia, quando a gente sabe que houve algum assassinato com tortura, é normal da gente ficar muito assustado. Mas isso não é uma realidade somente dos dias de hoje. Durante a Idade Média, durante até antes, na Idade Antiga, povos como os egípcios, os cartagineses, os gregos, utilizavam de diversas práticas de tortura para matar as suas vítimas. E uma das práticas mais utilizadas e que ficou muito famosa no mundo foi a crucificação. Para muitos cristãos, a cruz significa fé, mas nem sempre foi assim. Para os romanos antigos, a crucificação era uma das maneiras mais cruéis de se matar as suas vítimas. A cruz que crucificou Jesus Cristo tinha um formato de T, ela era encaixada no chão, e a vítima ela poderia ou morrer na hora, através de golpes, ou ficar por semanas crucificada, esperando a sua morte. Cada detalhe da crucificação era minuciosamente pensado para aumentar a dor da vítima. E graças à crucificação de Jesus Cristo pelos romanos, esse tipo de morte foi a mais conhecida na história do mundo. De acordo com pesquisas historiográficas, com o Santo Sudário, pesquisas arqueológicas e até mesmo o ponto de vista de médicos legistas, afirma-se que a dor de Jesus Cristo foi tão forte que ele literalmente suou sangue. Chama de hematidrose esse tipo de fenômeno que acontece com pessoas que sofrem um tipo de choque emocional fortíssimo. A tensão faz com que a musculatura se contraia tanto que acaba rompendo com os capilares sanguíneos. Mesmo os capilares ficam próximos às glândulas sudoríparas. Por isso que a pessoa transpira sangue. E além da transpiração de sangue, que é algo estranhíssimo, o corpo da pessoa, o corpo da vítima fica extremamente sensível. Então, ela não pode carregar nada, ainda mais uma cruz. O bastão era basicamente um suporte de madeira, onde eram colocados vários fios de couro, e em cada ponta desses fios de couro havia vários ossos pontiagudos de animais. Além desses ossos pontiagudos, também havia bolinhas de metal, e quando os carrascos começaram a flagelar Jesus Cristo, eles tiraram partes da sua pele e até mesmo da camada de gordura. Dizem os estudiosos que alguns órgãos de Jesus ficaram à mostra, de tão violento que eram as tacadas ao corpo de Jesus Cristo. Sem contar com a grande perda de sangue que Jesus teve, o que causou nele uma enorme sede. A situação estava ruim, podia piorar um pouco mais. Como sinal de deboche, os carrascos romanos pegaram uma coroa de espinhos, basicamente 70 espinhos, e colocaram na cabeça de Jesus. Mas ao contrário do que muitos pensam, a coroa não tinha um formato circular, como se fosse uma tiara. Na verdade, a coroa tinha um formato de touca. E quando essa touca foi colocada na cabeça de Jesus Cristo, os 70 espinhos foram enfiados no seu couro cabeludo, o que causou mais dor nele. O legista Frederick Zugby afirma em seu livro A Crucificação de Cristo que, além dos carrascos terem colocado a touca de espinhos em Jesus, foram lançados no seu crânio vários golpes. E esses golpes fizeram com que Jesus Cristo tivesse uma espécie de choque elétrico. Foi o que ele sentiu. Ainda assim, depois de todas essas sequências de violência, ele teve que carregar uma cruz pesadíssima até o Calvário. Do que muitos pensam, os pregos que pregaram as mãos de Jesus não foram colocados exatamente na palma da mão, nem aqui no pulso, e sim nessa especificidade, nesse local, entre a palma da mão e o pulso. Exatamente aqui passa um nervo mediano que liga diretamente ao cérebro. Jesus então foi crucificado, rasgado, exposto e mutilado. Dessa forma, ficava cada vez mais difícil de respirar. Alguns estudiosos afirmam que Jesus morreu por asfixia, mas depois de outros experimentos feitos com crucificação, foi comprovado que Jesus morreu por choque hipovalêmico, ou perda de sangue. Então foi nesse momento que Jesus proclama as suas últimas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. They're dead.
Através desses relatos, dessas poucas curiosidades sobre a crucificação de Cristo, a gente consegue perceber que desde tempos antigos, muitas pessoas têm sede por carnificina, por tortura, por violência. A gente consegue identificar essas características até nos dias de hoje. Então, é interessante nós refletirmos sobre quais as condutas que a gente pode levar na sociedade, qual a nossa postura mediante todo o tipo de violência que acontece. Isso fica para a conclusão individual. Enfim, Jesus divide a história do mundo, além de toda a atmosfera espiritual que ele tem. Ele também é um personagem histórico marcante, se não o mais marcante de toda a história antiga. Então é bom a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele ensinou, sobre o amor ao próximo, sobre o respeito, sobre a compaixão e, sobretudo, sobre nós mesmos. O que a gente pode aprender com isso? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente acharam interessante esse vídeo, podem compartilhar, isso vai me ajudar muito. Deem um like também, se gostarem. E é isso. A partir de hoje, a gente vai ter vários vídeos no canal, sempre com teor histórico ou cultural. Sejam muito bem-vindos e até breve!